Fala galera, para exemplificar e facilitar o entendimento sobre o processo de gentrificação, a gente vai analisar aqui algumas imagens, né? É muito comum que as provas, que as questões dos concursos, dos vestibulares do Enem exijam esse entendimento, tá bom? Justamente, né, a parte de situação-problema que é exigido nas competências e habilidades. Então pode ser um texto, uma imagem, um gráfico, né, uma tabela, uma chart. Vamos começar aqui a analisar. Então, vê se fica claro para vocês o conceito de gentrificação que a gente acabou de estudar. O conceito, né, de refuncionalização de espaços, historicamente, né, em áreas centrais principalmente, áreas de enobrecimento, de valorização. Então, por exemplo, reparem nesse prédio aqui. Reparem nesse prédio. Olha como, por exemplo, essa construção que representava uma indústria antiga. Lembrem-se que as indústrias vão se localizar de uma forma geral, principalmente nos grandes centros urbanos, tá? Então, a indústria, no primeiro momento, ela vai se alocar, ela vai se localizar no centro de uma cidade. Como assim, Rômulo? Era ali que se ofertavam os fatores locacionais necessários para o desenvolvimento industrial. A mão de obra, o mercado consumidor, então você pode perceber a importância, né, da consideração demográfica. Ali onde você tinha capitais, ou seja, investidores, onde você tinha infraestrutura relacionada ao transporte, à energia, né? Então a gente pode entender isso. Ao longo de uma transformação, essas áreas industrializadas elas passam a sofrer um processo de reconstrução. Então reparem que muitas indústrias, dentro de um contexto de evolução das comunicações e evolução dos transportes, que vai baratear o preço dos fretes, vão buscar áreas onde o custo produtivo seja menor, como por exemplo terrenos mais baratos, onde os estados e municípios garantam isenções fiscais, ajudas tributárias, onde a fiscalização social e ambiental, a fiscalização seja mais flexível, menos rígida, tá certo? Percebam isso. Então, dentro dessa disputa industrial, a competição industrial leva sempre à procura para você reduzir o custo de produção. Então, muitas indústrias saem dos grandes centros e se deslocam para os médios centros, saem das grandes cidades e se deslocam para as cidades de médio porte, aquelas cidades entre 100, 500, 600 mil habitantes, incluindo, né, um deslocamento para outros estados. Dentro desse aspecto, aquela estrutura, aquele espaço ali que até então era uma indústria antiga, ocupa, por exemplo, ateliê. Ou seja, os espaços são fragmentados e a gente pode perceber que pequenas confecções, pequenas áreas, né, são divididas ali entre inúmeras funções comerciais. Depois você começa a perceber que aqueles ateliês eles podem quebrar, o custo começa a ficar elevado, eles não conseguem competir, por exemplo, com os produtos industrializados. Então aquele espaço vai virar o quê? Uma área de comércio relacionada a uma cafeteria, a um bar, a um centro dinâmico. Lembre-se que são áreas geralmente centrais, onde você tem, por exemplo, metrô próximo, pontos de ônibus. Você começa a perceber, né, essa dinâmica, tá bom? Na sequência, o que a gente pode perceber? Que aquela área, né, deixa de ser uma área comercial e passa a sofrer um processo que pode virar o quê? Uma área de moradias, apartamentos a serem alugados. Mais tarde, esses apartamentos eles passam a dar destinos a centros comerciais, a escritórios, dentro de um processo de valorização urbana. Então você começa a perceber, né, progressivamente esse processo de refuncionalização. Puxando para os dias de hoje, a gente pode perceber que essas áreas degradadas geralmente apresentam uma especulação menor. Com isso, os interesses tornam-se muito fortes. Vamos pegar, por exemplo, a região da Lapa, uma área central, muito bem localizada em termos geográficos, né? Mas que serviu durante muito tempo para uma população estudante, para uma população pobre viver ali. O custo de vida era mais reduzido e próximo, né, a metrô, próximo aos centros dinâmicos do comércio. Os olhares comerciais, os olhares, né, dos grandes investidores capitalistas passam, de certa forma, a valorizar essas áreas, construção de prédios, melhorias urbanas, obviamente com o apoio do poder público. E com isso o aluguel começa a ficar mais caro, né, o pãozinho começa a ficar mais caro, os serviços começam a ficar mais caros e aquela população então é obrigada a se deslocar. Olha a relação com o processo de periferização marginal, olha a relação com a lógica de migração pendular. Então as pessoas passam a morar longe do trabalho, passam a morar longe dos locais de estudo. Tá? Então aquela área passa, né, por um processo de enobrecimento e ao mesmo tempo uma mudança do perfil social que ali ocupa.
Ao mesmo tempo, reparem nessa charge aqui, ó. O que essa charge está mostrando? Que um prédio está tomando local de uma casa. Um prédio imponente, olha o processo de verticalização, olha o processo de aproveitamento do solo urbano. E ao mesmo tempo, tomando o local de uma casa, olha os interesses comerciais envolvidos. Aí você começa a relacionar as obras, por exemplo, que aconteceram na modernização da região portuária no Rio de Janeiro, da antiga área dos negros. Você começa a perceber que as obras relacionadas à modernização para atender eventos como da Copa do Mundo, como das Olimpíadas, só intensificaram essa tendência. Essa modernização, esse embelezamento, trouxe também consequências muito nefastas, como, por exemplo, o custo disso, o custo público desse processo para atender os interesses empresariais. Olha o afastamento, a expulsão da população pobre. Reparem. Além disso, a gente pode falar, obviamente, sobre outros teores, né? Mas algo mais específico ao Brasil, como, por exemplo, de superfaturamentos, formação de cartéis envolvendo empreiteiras, com aval do poder público, com aval de setores, né, do judiciário. Então, você cria outras problemáticas que os vestibulares também gostam, né, de relacionar, tá bom? Então, cria-se, né, todo esse processo de segregação, esse processo de expulsão da população pobre, que ao mesmo tempo isso vai trazendo maiores contradições em vários aspectos sociais, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi só apenas uma análise, né, de imagens, de charges que favorece, como aquilo que você vai encontrar numa questão de prova, como que você deve analisar, tá certo? Então, um grande abraço para vocês aí.